É bomba nos Flamengo, nação rubro-negra. O Zinho e o Pascoal detonam, falam tudo sobre a saída. Porque tá entre o Tite ou sai o Gabigol. Então essa bomba explodiu agora, nessa madrugada, tá? De terça para quarta-feira. Então esses caras vão falar sobre isso. Para tudo aí. Se liga nesse vídeo para você entender todo esse processo. Agora, quem que você acha melhor pro Flamengo? Que continue o Tite ou que continue o Gabigol? Qual dos dois você acha que é melhor pro Flamengo que saia? Quero a sua opinião, tá? Dito isso, dada a sua opinião, corre aqui embaixo, nação. Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, porque assim todo dia eu vou vir aqui e te deixar a par de tudo que tá rolando no Flamengo. Mete o dedo nesse like, bora pra esse vídeo, porque o corte tá bom. Você vai ficar super informado de tudo que tá rolando no Mengão Queridão. Se liga aí. Falar também desse jogo, obviamente. Na quinta-feira tem Flamengo e Peñarol, também no Rio de Janeiro, também no Maracanã. E no Rio de Janeiro, o Pedro Henrique Torre conversou com o Bruno Henrique. E a gente mostra agora um trechinho dessa exclusiva para você. Vai dar o que falar, hein? São 180 minutos e, como eu falei, acredito eu que eles virão dessa forma. A gente tem que ter paciência, tocar a bola, fazer o que a gente faz, infiltrações, finalizações e o mais importante que é o gol, né? Que sabemos que jogar lá é muito difícil, mas estamos preparados para esses dois duelos. A gente está aí focado em todos os campeonatos. Claro que quando começa o mata-mata, o foco tem que ser maior. Então, acredito que está todo mundo focado, está todo mundo visando esse jogo, que vai ser um jogo muito importante, né? Porque jogar lá é difícil, mas não vejo problema algum. Mas primeiro temos que fazer o nosso papel, que é vencer bem dentro do nosso estádio, dentro da nossa casa, diante do nosso torcedor, e depois pensar no jogo da volta. E espero poder fazer isso, né? Como o Pedro fez em 2022, quando eu estive ausente. Foi o rei da América, levou o Flamengo a títulos, um jogador de muita importância, não só dentro de campo, fora também, um jogador que, além de ser um craque, é um amigo, brincalhão. Então, a gente vai fazer, não só por ele, como eu falei, por outros jogadores também, pelo clube, pela nossa família, por nós. A gente entende a importância, né, desse torneio, desse campeonato, como é bom vencer também. Então, a gente está super preparado para poder fazer um belíssimo jogo diante do nosso torcedor, dentro do Maracanã. Espero sair vitorioso para a gente que cada vez mais chegar onde a gente quer chegar. O Pascoal elevou para outro patamar o nível de exigência ali, hein? Se ele conseguir fazer efetivamente pelo Flamengo o que o Pedro fez na ausência dele, né? Em 2022, vocês lembram, o Dorival encaixa Pedro e Gabigol juntos justamente na lesão do Bruno Henrique. E o Flamengo acaba campeão da Libertadores. Se ele conseguir repetir a importância que teve o Pedro naquele ano, agora sem o Pedro, é outro patamar, Pascoalzinho. E ele também disse que contra o Peñarol tem que fazer o dever de casa e ganhar bem. Ganhar bem, para mim, na Libertadores da América, no jogo em casa, contra um time difícil, um time cascudo, time copeiro, que é o Peñarol, é de dois no mínimo. Calma, a gente vai chegar lá. Não, quero saber se ele consegue fazer o que o Pedro fez em 22 Eu espero que ele conseguiu fazer. Em 19 ele conseguiu brilhou, fazer. né? Em 19, ele era o melhor jogador do Flamengo. Perfeito, concordo. Durante toda a Libertadores da América. É que o Gabigol brilhou naqueles momentos decisivos nos 2 gols. Incrível, lembra, Zinho? Incrível! Épico, memorável. Épico e memorável. Apareceu Beijo ali. Pro nosso amigo João Guilherme. Mas ele foi eleito o melhor jogador. Foi eleito o melhor jogador. Eu e Zinho estávamos nessa transmissão com o João. Tive o prazer de estar ao lado do Zinho e do João mais uma vez. Agora, eu acho que ele tem todo esse potencial. Ele é um jogador que tem explosão, ele é um jogador que
pula muito, salta muito para o cabeceio, um jogador que tem uma impulsão maravilhosa, um jogador que tem o drible, intimida o adversário porque ele é grande, é forte, arrasta o adversário para dentro da grande área. Eu acho que ele pode sim, ele pode ser esse fator decisivo para a equipe do Flamengo. Claro que o Flamengo tem outros jogadores decisivos, né? O De La Cruz vai voltar, o Debochado está lá, tem outros jogadores que são importantes, são decisivos. Mas eu acho que a função dele, que é essa função de centroavante para fazer gols, eu acho que ele é importantíssimo e pode, vamos dizer assim, pode, não vou dizer superar o Pedro, mas se ele se igualar ao Pedro, já será uma felicidade. Dázinho para fazer um negócio desse, porque assim, é legal quando a gente vê uma declaração sincera, honesta, né? Porque ele fala ali sem nenhum medo de que a cobrança venha, de que a expectativa seja muito alta, confiante em tudo que ele já fez em outros momentos no Flamengo também. Não, sem dúvida. O Bruno Henrique está hoje nessa posição porque ele quis ficar. Ele tinha uma proposta muito melhor para ir para o Palmeiras. Houve uma demora até na negociação. Aí o staff iria dizer que o Flamengo não procurava, que não tinha um contato, e teve contusão, teve muitas coisas, ele volta. Mas o desejo do Bruno Henrique foi sempre permanecer no Flamengo. Ele tem uma identificação com o torcedor, com o clube, tem uma história lindíssima, riquíssima, e hoje numa função diferente. Na ausência do Pedro, antes de 2019 jogava ele e o Gabigol. Uma dupla fantástica, um encaixe perfeito. Ele se machuca para 2022, é Gabigol e Pedro, num sistema de jogo diferente. Hoje, na visão do Tite, sem o Pedro, mesmo tendo outros atacantes para fazer essa função, ele opta por colocar o Bruno Henrique. Por quê? Porque é versátil. E ele tem jogadores para fazer a função que o Bruno Henrique faz muito bem, que é pelo lado esquerdo. Então ele tem essa responsabilidade, assume essa responsabilidade, está muito bem preparado para isso. Vai ser fundamental ele na quinta-feira. Ele é o homem da referência para fazer os gols. Tem o Arrascaeta que chega, que também é de fazer gol, mas é mais o garçom. O Luiz Araújo está fora. Provavelmente deve ser o Plata, né? Jogando pelo lado do campo. Então, assim, ele, mais do que nunca, nesse contexto de time, é o homem-gol. E ele vai ser fundamental. Eu gosto muito do estilo de jogo do Bruno Henrique, da entrega dele, da participação dele no jogo, num total. Bola parada, defensiva e ofensiva, ele é importante, ele tem um posicionamento. Ele do Flamengo sem a bola ajuda, recompõe, mesmo como centroavante, incomoda os zagueiros, não deixa ninguém livre. E com a bola nem se fala, ele é o cara da velocidade. Além de ser o homem-gol hoje, mas ele é o cara daquela passada larga. Gosto muito, acho um baita de um jogador. E o Flamengo precisa muito dele inspirado nesse jogo de quinta-feira. A retranca vai ser enorme. Opa. Vai ser a tática do Pascoal. Todo mundo lá na trave, tática do morcego, tática do cadeado. O Peñarol vai vir com a disciplina tática defensiva mesmo. Posicionamento atrás, muita marcação, muita catimba no jogo, é a característica desse jogo uruguaio. Tentar levar um bom resultado, perder de pouco, se perder, é perder de pouco, é a estratégia do Peñarol. Um empate, opa, esse sim assinaria agora, para levar a decisão para o Uruguai, aquela pressão lá no Uruguai. Agora o Flamengo, pelo contrário, vai ter que jogar um jogo muito bom, chegar aquele jogo ou um dos melhores da temporada do Flamengo para levar uma boa vantagem. Volkswagen Sign and Drive é o serviço de carro por assinatura da Volkswagen para você sair de carro novo. Sim, esperava-se que tivesse feito isso contra o Bolívar, né? Ainda mais que era na altitude. E aí não conseguiu muito, né? Foi meio espremido, assim, para o que se esperava, né? Porque fica sempre se esperando, como diz o Pascoal, abaixo de 2, abaixo de 3, não se comemora. E aí tem o adversário do outro lado que vem com a vontade danada de fazer isso que o Zinho está falando. Segurar o máximo possível. Se possível, empate, nem pensa em vitória. Acho que esse time não pensa em vitória. O técnico lá não faz preleção, fala, vamos aqui ganhar no Flamengo, não. Acho que não, acho que é assim, vamos segurar, vamos evitar
que nós vamos fazer para segurar esse time, papapá, enfim. Escapar uma bola boba, vai lá, né? Isso passa muito pela adequação do jeito do Flamengo jogar, né? A gente sabe da dificuldade do Flamengo de sair das retrancas e com essa mudança de referência pode ser um ponto positivo, porque o Bruno Henrique o Pedro se movimenta, o Pedro sai da área cada vez mais, mas é uma característica diferente. O Bruno Henrique é mais rápido, a bola na frente para o Bruno Henrique chegar é uma boa opção. Isso pode facilitar a vida do Flamengo nesse jogo, então, não pode? Não, sim. E antes que confunda aí, não estou dizendo que o Peñarol quer ganhar aqui, não, que vem para ganhar e tal, mas é que sabe a dificuldade. Vai fazer tudo para levar o jogo para decidir. Louco para levar para casa desse Para decidir em casa decidir lá e só tal. você que não gosta. Vai decidir lá. E o Gabigol não vai jogar, não? Ele tá querendo, hein? Mas acho que ele tá longe dessa fila aí, né? Bom, depois da lista do Tite dizendo que ele tá atrás do Carlinhos. O Gabigol tá chegando a 300 jogos pelo Flamengo, né? Acho que ninguém nesse time aí tem essa quantidade, faltam acho que 4 jogos. Mas tá numa situação estranha, né? E hoje eu li, espero que não se confirme alguma coisa muscular que podia ter sido com ele de novo. Tomara que não, porque ficou esperando tanto essa oportunidade de jogar no lugar do Pedro, acho que de repetir a dupla, inclusive, com o Bruno Henrique, né? A dupla de 19. Isso já ficou claro que não vai ser o caso. Não vai ser o caso. Então, assim, acho que ele não vai ter, pelo menos até aqui, a não ser que ele jogue poucos minutos. Ele não jogou nem 25% dos minutos que o Flamengo jogou depois da saída do Pedro. Ele não jogou 1/4 desses minutos. Evidentemente que ele esperava jogar muito mais. Ele também teve um período meio machucado, ficou, né? Um jogo ou outro ali. Mas claro que agora sou eu e tal. Pode ser que continuar jogando 25% dos jogos, entre e decida jogos e volte a ter uma importância. Mas é melhor jogar o jogo todo e é o que ele esperava, né? E não, me parece que não vai mesmo acontecer. Mas isso vai ser sempre uma notícia até o final do ano, se continuar se repetindo, né? Porque trata-se do Gabigol e tudo, né? Daqui a pouco, só para você que está aí aguardando, esperando, a gente não esqueceu que hoje tem Sul-Americana, a gente não esqueceu que hoje é noite de Fortaleza e Corinthians, a torcida. Mas agora com a lesão do Luiz, né? Tantas ausências, né? O Plata deve começar jogando. O Diego Aguirre é o treinador do Peñarol. Do Peñarol. Né? Com passagens pelo futebol brasileiro, pelo São Paulo, pelo Internacional. E o Diego Aguirre deu uma declaração ao longo da semana e disse que a intenção do Peñarol é levar a decisão para casa. Sim, chegar vivo em casa. Então, é a tática do Chaveiro, é a tática levar do morcego. A decisão para casa é empate, é vitória magra, é derrota pequena. Esperar uma bola que sobre, aquela bola, sabe, que fica ali, que ninguém quer, faz um golzinho. Então, porque 1-0 o Flamengo é levar a decisão para casa. Isso, vai pendurar na trave todo mundo, eu não tenho dúvida disso. Vai botar uma retrancaça daquelas modelos. Perdeu 1-0, poxa, eles vão, estão achando que vai dar. Estão acreditando. Porque lá no estádio, Campeão del Siglo, lá eles fazem barulho. Primeiro é a torcida, que é um tormento, e segundo que os caras, parece que eles se transformam. Veja o que aconteceu naquele jogo do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro quase não pegou na bola o jogo inteiro. Só deu Peñarol. Então, e com o Strongest, então, eles atropelaram o Strongest, foi um negócio de louco. Esse é o jogo do Peñarol contra o Strongest, né? O senhor não perca a contagem, não. Depois eles perderam jogando lá na altitude um dia antes do Flamengo jogar contra o Bolívar. Mas já tinha feito um placar em casa espetacular e resolveram o jogo. É esse abafa que vai acontecer lá. Mas essa assustada aí, Enzinho, eu não sei se é condizente com a realidade, né? Porque o Flamengo, por mais desfalques que tem, se a gente comparar com o que oferece o Strongest fora de casa, Zinho, não é para assustar tanto. Eu estou dizendo em relação, a referência que eu estou dizendo é o seguinte, o Atlético Mineiro foi lá e sofreu. Sim, o Atlético Mineiro tem um time legal. Beleza. Né? O Strongest foi lá e tomou essa chacoalhada. Porque eles se transformam quando jogam em casa. Eles se transformam quando jogam em casa. É outro time, é outro posicionamento, é tudo diferente. Fora de casa, é tudo plantado na frente. Não vou dizer que... tinha vantagem de 4-0, né? Não. Nesse jogo, sim. Mas contra o Atlético Mineiro, eles também ficaram, no jogo de Minas Gerais, plantados atrás. Sim. Ficaram esperando o que ia acontecer. Foi o jogo de ida ou foi o de volta? Não, o jogo de ida, porque o de volta foi lá. Volta foi lá. No campo do Peñarol. Então, eu não consigo ver o Peñarol saindo para jogar contra o Flamengo, dando campo para o Flamengo.
O Flamengo vai ter que ter muita criatividade. O Flamengo vai depender muito das jogadas absurdas do debochado, de que o De La Cruz possa voltar completamente inspirado, que o Gerson consiga uma infiltração e um passe, que uma bola cruzada na área, a impulsão do Bruno Henrique seja suficiente para fazer o gol, porque o Bruno Henrique foi preciso. Precisa fazer uma boa vantagem. Para mim, uma boa vantagem, 2 gols. É uma boa vantagem. Acho que é uma vantagem... Acho que com 2-0 dá para pensar em alguma coisa legal, né, Zinho? Eu falei em relação ao Fortaleza, Zinho, eu acho pouco. Eu acho 2-0 pouco para definir fora de casa. Contra o Penharol? Acho pouco. Não acho pouco, não. Eu não acho pouco, não, minha senhora. Acho legal. Eu acho só que, assim, o Tite, ele deu uma entrevista, né, pós-jogo. Eu aprendi uma coisa no Flamengo, que você tem que querer ganhar tudo, que você tem que, ou seja, não tem poupar, é jogar com os melhores em todos os jogos. Eu respeito muito isso que o Tite falou, eu respeito muito o Tite, né? Ele foi meu treinador, eu tenho uma relação maravilhosa com ele. E eu sei que a nação rubro-negra, né, a maior torcida do Brasil, ela é exigente, ela cobra isso, tem que ganhar tudo. Só que esses jogos contra... Eu tenho batido nessa tecla. Não estou dizendo que é priorizar, mas tem jogos que você sabe que ele vai ser mais físico do que técnico. O jogo no Maracanã, contra o Penharol, é um jogo técnico do Flamengo. É o Flamengo se impor tecnicamente, a sua habilidade, sua qualidade, os jogadores que tem. É o Flamengo amassar, é o Flamengo, né, fazer o seu jogo ofensivo. A nação gosta disso e é o que tem que fazer. Mas o outro jogo vai ser um jogo físico. Porque o time do Penharol não é um time habilidoso, não é um time de jogadores diferenciado, é um time competitivo, é um time brigador, é um time coletivo, é um time que se classificou aproveitando o seu mando de campo, com a sua torcida, aquele caldeirão, e jogando e se impondo fisicamente. O Flamengo tem que estar bem fisicamente para o segundo jogo. Então o Tite vai ter que estudar isso. É jogar com tudo amanhã não, quinta. Buscar um bom resultado, seja lá o que for, ganhou quinta-feira de 2 gols de diferença ou de 1 gol. O resultado que conquistar, ele tem que preservar o melhor time que ele possa para o jogo no Uruguai, preservar fisicamente, cuidar fisicamente, porque lá vai ser uma bafa. Vai ser aquela pressão, vai ser um jogo de imposição física. Então ele tem que pensar nisso. Assim, o Flamengo tem a experiência do jogo. Tite tem 200 mil experiências, jogadores todos e tal. Mas assim, no recorte atual desta competição, o Flamengo passou por isso com o Bolívar, na hora de classificar no grupo. Mas lá não era nem time, não que o Bolívar seja ruim, mas lá pesava a altitude. Primeiro turno, o Flamengo foi lá e perdeu de 2-1. Aí voltou aqui, ganhou de 4. Aí, claro, o primeiro e o segundo cruzaram, né? Coincidiu. Estão cruzando. Aí era a mesma história, tinha que ganhar bem aqui, porque já sabia que lá a coisa não era fácil. Mesmo tirando a altitude diferente de onde vai jogar o Penharol, mas o Penharol também em casa não é fácil. Independentemente, não é, por outros motivos, por mas outros não é, motivos, né? Exatamente. Então é história de, eu acho que é de pelo menos 2. Um assusta muito. Acho que um assusta. 2 pouco. O gol. Não, verdade. Quando o Flamengo faz o segundo contra o Bolívar, é que deu aquela aliviada. Até porque tinha ganho de 4 no grupo na volta. Então eu imaginava que ia ser. Mas é outra fase, mata-mata, amigo. Aí fez o segundo. Na transmissão, o presidente, só aproveitando o seu gancho, na transmissão, eu participei da transmissão, quando o Volga narrou brilhantemente e passou para mim, eu falei assim. Léo Pereira, o gol da classificação. Exatamente. Porque foi o jogo da ida ainda, né? Que abriu a vantagem. E foi o ano passado contra o Olímpia. Não vai ter jeito, eu vou ter que fazer intervalo, você acredita? Não acredito. Foi contra o Olímpia que o Flamengo ano passado teve um negócio de jogar em casa, jogar fora, e aí foi o ano passado? Não me lembro. Eu confesso a você que eu não me lembro. Foi no ano desclassificado para o Olímpia. Foi desclassificado, né?
Foi. Porque não fez um placar O suficiente. segundo jogo foi o fora Olímpia que de eliminou casa. o Flamengo no ano passado. Isso, porque isso não mesmo. fez aquilo que se esperava Sim. em casa. Então, enfim, a gente tá falando de Flamengo, É que eu acho que São Paulo, 2-0 Botafogo, não dá aquela Fortaleza. acalmada no Não. coração do torcedor. Bom, mas o coração. 2-0 é um placar legal, tá bom. Você que tá aí do outro lado, vá no Threads, como o Pascoal gosta. Hashtag ESPNFCBR. 2-0, acalma o seu coração num jogo de ida, independentemente do seu time. Pro jogo de volta no mata-mata. Vou saber Fica do com o meu coração amigo do calminho. Fortaleza aqui. Você que é Fortaleza, se Vou for ver. 2-0 hoje, tá satisfeito pro jogo da volta? Depois do intervalo. Hoje os atletas a gente faz uma oração. Pelo Flamengo, Exatamente isso. E aí a gente vai sair da esfera esportiva quando a gente pensa tantos atletas lesionados, ainda mais de um calibre do Pedro, por exemplo. E a gente fala aqui uma coisa muito séria, tá? Mas eu quero ouvir do Luiz Araújo. A gente já entendeu que na última década, principalmente, o futebol teve uma transformação absoluta em que ele é muito mais físico do que qualquer outra coisa. E tem gente que fala, na minha época era mais legal, existiam mais espaços, você fazia mais um contra um, você usava mais a intuição do que qualquer outra coisa. Hoje a gente é um futebol muito físico, vou dizer aí 90% físico e 10% intuitivo, talento e tudo mais. E aí a gente já chegou nesse momento do futebol mundial. E aí o calendário brasileiro não tá combinando com o tipo de futebol que a gente pratica. Não dá mais, não tem mais como. O que faz, Fernanda? Eu sou só apresentadora. Eu não sei o que fazer, tá? Então, se eu tivesse essa capacidade, eu estaria nas confederações aí pensando na estratégia. O que a gente, como analista, fala é: não dá mais. Vene Casagrande, mais uma lesão do Flamengo. Pois é, né? Mas vale ressaltar que essa lesão, assim, ela não foi muscular. Ou seja, a pessoa que está criticando o departamento médico do Flamengo, ela está sendo maldosa. Ou não está parando para pensar na hora de criticar. Essa lesão que aconteceu com o Luiz Araújo foi uma espécie de pancada. Basicamente a lesão do Pedro, por exemplo, que foi uma fatalidade, um acidente de trabalho. Fato é que o Tite e o Flamengo, querendo ou não, perdeu a trinca ofensiva titular. Perdeu o Cebolinha, perdeu o Pedro, esses dois só voltam ano que vem, e agora perde o Luiz Araújo por pelo menos um mês. Eu falo pelo menos um mês e pode levar até 2 meses para esse jogador se recuperar e voltar ativa. Ou seja, perde um jogador extremamente importante, na minha opinião, no setor ofensivo, era o jogador mais importante junto com o Gerson, porque se a gente for parar e analisar, o Gerson vem fazendo uma função muito ofensiva, porque ele está jogando de ponta direita, mas o Luiz Araújo era uma peça extremamente importante. Exemplo, no último jogo, na ausência do Arrascaeta, ele começou como meia. Era um jogador extremamente importante ali, atuando por dentro na armação das jogadas. Agora, o Tite, novamente, tem um problema para montar a equipe dele. Ainda bem que o Flamengo soube trabalhar na janela de transferência e trouxe o Gonzalo Plata, que pode fazer a ponta esquerda, pode fazer a ponta direita. Foi muito bem contra o Vasco. Foi muito bem, exatamente. Mas o Tite, querendo ou não, ele perdeu a trinca ofensiva dele. E, para quem não sabe, o Luiz Araújo, ele teve um problema no joelho que ele vai ter que passar por uma artroscopia. Num bom cenário, ele volta um mês, pode demorar aí até 2 meses, como eu falei, mas a ideia do departamento médico é que ele retorne em 6 semanas. 6 semanas é muito tempo, o Flamengo vai perder. Olha quantos jogos o Luiz Araújo vai perder, não vai ter o Luiz Araújo à disposição. 1 mês e meio, né? Exatamente, é muito 6 tempo. semanas é novembro já. É isso, é fim de temporada. É fim de temporada. Até lá, muita coisa pode acontecer. E quando eu falo muita coisa pode acontecer, o Flamengo pode ter sido eliminado já na Libertadores, pode ter sido eliminado na Copa do Brasil. E aí tem a reta final do Campeonato Brasileiro para quem sabe sonhar no título. É a verdade, não tem jeito. O calendário do futebol brasileiro exige demais dos atletas. A verdade é essa. A culpa é do calendário nessa lesão do Luiz Araújo. Eu não sei. A gente não sabe. A gente nunca vai saber. Eu sou jornalista, você é jornalista. Fato é que quem é o jogador que mais jogava pelo Flamengo? Luiz Araújo. Era o jogador que tinha mais jogos com a camisa do Flamengo. Não, e se a gente for pensar, o segundo, quem era? Provavelmente é o Gerson. Cebolinha. Né? Não, e o Gerson. O Gerson jogou também? É porque o Gerson ficou um longo período ausente por conta do problema que ele teve e passou por uma cirurgia. Então teve um respiro de minutagem aí. Mas é um jogador que me preocupa. A verdade é essa. Olha quantos jogos o Gerson vem jogando de maneira... Se a gente for pensar em minutagem, os 3 provavelmente no top 5 de minutagem estão machucados, que é o Pedro, que é o Luiz Araújo e o Cebolinha. O Cebolinha também tinha uma minutagem muito alta. E antes do Cebolinha ter esse problema no tendão, que ele passou pela cirurgia, ele teve muitos problemas físicos.
ele teve pelo menos 3 lesões musculares, ou seja, um atleta que sofreu muito com problema físico. Antes mesmo desse problema no tendão, eu comentei aqui que não era normal o que o Cebolinha estava tendo, que o departamento médico do Flamengo deveria estudar o que estava acontecendo. Mas não tem jeito, você foi muito bem na sua introdução aí, o futebol brasileiro exige demais dos atletas. A gente está vendo um Palmeiras comemorando que está tendo tempo para trabalhar porque foi eliminado de competição. Ou seja, o clube ele tem que comemorar quando ele é eliminado para poder ter uma brecha e poder fazer um trabalho legal no dia a dia. O futebol brasileiro, infelizmente, não valoriza o seu próprio produto. A verdade é essa. E assim, eu já quero saber em relação ao Luiz Araújo, não responde agora, mas na ausência agora do Luiz Araújo, né, 1 mês e meio no mínimo é o tempo estimado, o Gabigol terá mais chance? Não responde. Antes de saber isso, ô Lucas Pedrosa, a gente já fala disso muitas vezes. O Tite, muita gente fala, ai, mas... Isso aí, nação, ficamos por aqui. É isso aí, Nação Rubro-Negra. Espero que tenha gostado desse vídeo. Até a próxima. Se inscreve no canal, ativa o sino. Eu fui, Nação!